Pode ter certeza que se esse podcast chegou até você, não foi por acaso. Tem algo aqui que você precisa ouvir e compreender. Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando agora o primeiro episódio do podcast O Assunto é Nós Dois, um podcast sobre o amor como caminho de cura. Alô, ouvintes, alô, mulheres maravilhosas, alô, homens também, por favor, aqui o assunto é nós dois. Então, sintam-se acolhidos, todos e todas, você não chegou aqui por acaso. Eu sou Daniela Flores, mulher, gaúcha, psicóloga clínica há mais de 10 anos, especialista em relacionamentos e também uma estudiosa da espiritualidade. E é a partir dessas duas lentes, a psicologia e a espiritualidade, que eu gosto de olhar para as minhas relações e para a vida de uma maneira geral. Mas eu acho que o que melhor me define é dizer que eu sou uma exploradora que gosta de profundidade. Eu sou uma exploradora de mim, eu sou uma exploradora dos relacionamentos, uma exploradora das conexões profundas, aquelas que deixam cicatrizes, mas principalmente daquelas capazes de curar as nossas maiores feridas. Eu estou muito feliz de estar aqui, finalmente. É a realização de um sonho que eu tenho cultivado nos últimos anos, ter um canal onde eu possa me comunicar com outras pessoas, que não sejam só os meus pacientes, né? E transmitir um pouco de tudo que eu aprendi, vivi, estudei, busquei e curei dentro de mim. Quanto mais eu estudo a psicologia e a espiritualidade, mais eu entendo que são olhares complementares para a mesma coisa. Então, para que excluir se a gente pode somar, não é mesmo? Eu não sei se já ficou claro para vocês, mas aqui a gente vai falar sobre o amor. E eu quero trazer isso não só como psicóloga, como profissional, eu quero trazer isso para vocês principalmente do meu lugar de mulher. Uma mulher que passou por um longo e intenso processo de cura e que ainda está nesse processo, né? Afinal, eu entendi que a jornada é contínua. Sempre haverá mais além para olhar. Sempre vão existir partes minhas que eu estou prestes a conhecer, se assim eu quiser. Aproveitando o ensejo, eu quero te perguntar: você está disposto, disposta a conhecer partes suas que ainda não conhece? Bom, voltando a falar de mim, nesse meu processo de cura eu descobri coisas loucas e maravilhosas. É engraçado que eu senti o chamado para fazer esse podcast e depois disso vários eventos me empurraram até o momento presente, onde eu estou gravando o episódio de estreia. E do ponto de partida até eu chegar a esse ponto que eu tô hoje, muita coisa aconteceu. Muita água passou por debaixo dessa ponte. Muita coisa mudou na minha vida, nas minhas relações, no meu comportamento. E é claro que, diante da vida acontecendo, teve um momento que eu senti uma trava. Porque não é o fato de eu ser psicóloga, de eu estudar relacionamentos e de eu fazer terapia há muitos anos que vão garantir que eu não passe os meus perrengues também. Eu passo os meus perrengues. Se relacionar é algo muito complexo. Então, buscando entender melhor, eu percebi que essa trava significava um medo. Tinha um medo aí. Talvez aquele medo de parecer prepotente, porque eu não me sentia totalmente pronta, mas eu entendi que não vai chegar essa hora, a gente nunca vai estar pronta. A grande noia que eu tinha na minha cabeça era: quem sou eu para falar de algo tão grandioso, tão importante e complexo, né? E aí nesse momento, nessa confusão, teve uma noite que eu estava no meu apartamento. Eu moro em Balneário Camboriú, para quem não sabe, aqui em Santa Catarina. E da janela da minha sala, que é também onde eu trabalho, eu consigo ver a imagem do Cristo Luz. Afinal, eu sou uma mulher de sorte, né? Sou muito abençoada.
E às vezes eu me conecto com aquela imagem e converso com ela, porque independente de religião, eu não me identifico como uma pessoa religiosa, né? Eu me identifico como uma pessoa espiritualizada. Então, aquela imagem para mim é a representação do divino. E aí naquela noite, eu estava ali contemplando aquela imagem e questionando algumas coisas. Então, o meu olhar foi voltando para dentro da minha casa, da minha sala, olhando os objetos que estavam ali, até que os meus olhos pararam em um livro. Sempre um livro, né? Então, eu ouvi uma voz sutil me dizendo: abre o livro. E só de contar isso aqui para vocês, eu já sinto um arrepio, sabe? E aí eu abri o livro em uma página qualquer, e naquele livro, naquela página, dizia: aquilo que recebemos de bom, nós temos que transmitir para que não termine em nós. E aí eu ri, né? Eu ri e chorei e me emocionei, porque a resposta estava ali, tão clara, sabe? Era aquilo, era, era aquilo ali. Então, cá estou eu. E já que eu tô aqui no meu lugar de mulher, eu vou te contar que por muito tempo, enquanto uma estudiosa das relações, eu intelectualizei o meu sentir. Eu intelectualizei as minhas emoções. Eu conhecia as teorias e as técnicas, eu sabia dar nome ao que eu estava sentindo e explicar o porquê eu estava sentindo. Eu também sabia como lidar com aquele sentimento. A única coisa que eu não sabia era, de fato, sentir. E aí já fica a pergunta também, né? Será que você já não fez isso? Será que você não está fazendo isso nesse momento de ficar racionalizando tanto sobre os sentimentos que não se permite sentir, que não permite que eles te atravessem? É tipo, eu entendo tudo, mas por que não passa esse sentimento? Não passa porque não basta a gente entender. A gente precisa sentir, a gente precisa se deixar atravessar por aquilo. É muito mais simples do que a gente pensa. Eu disse simples, não disse fácil, né? Mas uma hora ou outra é interessante que a gente comece, né? Porque a vida nos convida o tempo todo a isso. E aí, ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. Vamos ser sincera que geralmente é pela dor, né? Eu não sei se eu estou romantizando, talvez sim, mas tudo bem, porque eu gosto de pensar que eu comecei pelos dois, pelo amor, pela psicologia, porque relacionamentos foi um tema que eu fui me interessando ali no final da faculdade, com mais intensidade, e pela dor também, porque mais ou menos nessa época eu me vi presa em um relacionamento tóxico, sem entender por que eu ainda estava ali e também sem conseguir sair dali. E aí, né, não tem muito para onde correr. Então, eu aceitei o convite da vida e fui buscar. E eu acredito que se você está aqui me ouvindo, é porque também escolheu aceitar esse convite. Você consegue lembrar qual foi o seu ponto de partida? Aquela primeira dor que te movimentou a ponto de te fazer buscar as respostas? Eu não sei se eu consigo definir com precisão. Hoje eu entendo que as duas coisas se costuram na minha vida, mas na época eu só conseguia pensar em começar a minha jornada pelo conhecimento teórico mesmo, dos livros, através da psicologia. Mas graças a Deus, né, eu não parei ali. Eu fui além, eu saí da teoria para a prática. E claro, no começo é meio desesperador assim, né? Mas a cada passo eu ia sentindo que o meu coração estava se abrindo para a experiência e entendendo que uma hora vai passar.
Então, quando eu senti o meu sentir, algo maravilhoso aconteceu. Eu transformei o meu conhecimento em sabedoria e, de novo, eu tô aqui me arrepiando de falar isso para vocês, porque tem muita verdade aqui. Vocês têm noção o quanto que isso é precioso? Vocês já pararam para perceber a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? É muito louco isso, porque a gente acha que está entendendo, mas é só quando a gente vive a experiência que a gente consegue alcançar a compreensão maior das coisas, dos ensinamentos. E isso é uma prática contínua. E o quanto a gente se permite viver na prática aquilo que a gente já entende na teoria, sabe? É outra pergunta aí para a gente pensar, porque tenho medo, né? Não é fácil, requer coragem. Eu falo, né, que o autoconhecimento é para corajosos, mas vale a pena. Vale muito a pena. Hoje, eu entendo que a busca pelo conhecimento, todos os livros que eu li para ser uma grande profissional e ajudar muitas pessoas, principalmente outras mulheres num primeiro momento, né? E depois eu fui também buscando entender mais o universo masculino e todas as complexidades das diferenças entre homens e mulheres. Tudo isso foi uma porta de entrada para minha liberdade emocional, sabe? A minha liberdade de sentir. Então, na verdade, hoje eu consigo ver claramente que ajudando outras pessoas, a mais beneficiada era eu mesma. Bom, sendo assim, o assunto é nós dois, não é só um podcast para falar sobre relacionamentos, mas é, sobretudo, uma forma de retribuição. Em todos os momentos, nós somos convidados a escolher entre o medo e o amor. A gente acha que o contrário do amor é o ódio ou é a indiferença, mas não. O contrário do amor é o medo. Essas duas são emoções opostas. E enquanto a gente está vibrando no medo, a gente não consegue, a gente não pode sentir o amor. Então, eu decidi deixar o medo de ser ou parecer prepotente de lado e escolhi criar esse podcast por amor. Afinal, do início ao fim, tudo se trata do amor. Essa é a nossa arma divina no mundo. A gente precisa soltar as espadas e os escudos. E se você ainda não percebeu isso, bom, eu espero que eu possa te ajudar a enxergar essa verdade através desse canal. Mas mudando um pouco de assunto, agora vamos lá, que eu tô louca para explicar para vocês como vai funcionar esse podcast. Bom, como eu já contei para vocês, os livros foram a porta de entrada para que eu pudesse mergulhar nas profundezas desse universo das relações. E não só isso. É através dos livros também que a espiritualidade conversa comigo na maioria das vezes, como eu já contei aqui para vocês. Então, eu acredito que não haveria uma forma melhor para me comunicar com vocês agora. Aqui, a gente vai viajar por uma pequena coleção de livros que eu li e que expandiram a minha consciência sobre relacionamentos, sobre energia masculina e feminina. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a paixão, sobre a sexualidade, mas principalmente aqui a gente vai falar sobre o amor. A cada episódio eu vou trazer a resenha de um capítulo de um livro, seguindo uma ordem, é claro, porque eu sou organizada, né? E o objetivo é a gente ir construindo esse conhecimento aos poucos. Esse que vocês estão ouvindo agora é o episódio de estreia. No próximo episódio, eu vou apresentar para vocês o primeiro livro que nós vamos aprofundar juntos aqui. Esse livro se chama As 5 Feridas Emocionais. E ele foi um dos últimos livros que eu li sobre relacionamentos e espiritualidade,
Ou seja, vamos começar de trás para frente, tudo bem? E aí eu preciso contar como é que esse livro chegou até mim. Mas isso eu vou contar só no próximo episódio, porque eu preciso gerar um suspense, né? O principal que vocês precisam saber agora sobre esse livro é que eu julguei ele pela capa, eu achei que ele seria um livro mais superficial e não, gente. Logo de cara eu já me surpreendi porque ele é muito profundo. Ele toca na ferida mesmo, mas de uma forma gentil, de uma forma acolhedora. Ele vai trazer assim feridas emocionais e explicar que todos nós temos pelo menos uma delas. E conforme a gente vai lendo e a gente identifica a nossa ferida, dá uma sensação de acolhimento. Por conta dessa identificação, a gente se sente percebida de alguma forma, a gente entende muitos dos nossos porquês, a gente acha a resposta para muitas das perguntas que ficaram anos sem serem respondidas. E esse livro consegue ser, ao mesmo tempo, profundo e prático, como se fosse um mapa, sabe? Para a gente identificar e entender as nossas feridas. Foi uma grata surpresa para mim. E tenho certeza de que também vai ser uma grata surpresa para vocês. Ah, e claro, né? Eu quero saber se vocês já leram esse livro, se já ouviram falar, se tem alguma experiência sobre essa leitura para compartilhar comigo e com os outros ouvintes. Vai ser incrível construir essa jornada com a companhia de vocês. Aqui é um lugar de conhecimento e de cura. Então, alguns episódios a gente vai ter participações especiais, eu vou receber convidados aqui, a gente vai trocar muita informação, muito acolhimento, muito amor. Bom, dito isso, espero que o assunto é nós dois seja também catalisador de uma mudança positiva na vida de todos aqueles que, assim como eu, estão nessa louca e complexa e gratificante jornada de cura e de amor. Pode ter certeza que se esse podcast chegou até você, não foi por acaso. Tem algo aqui que você precisa ouvir e compreender. Algo aqui conversa com algo aí. Então, aproveita e já manda para as amigas, para os amigos, para o seu amor, para o papai, para a mamãe, para todo mundo que você conhece, porque eu prometo que vai valer a pena. Vocês estão prontos? Vamos juntos? Eu me despeço por enquanto e desejo que o amor te abrace, te acolha e te faça dar mais sentido à vida. A gente se encontra no próximo episódio.